perseverar na prática do pecado, recusou a salvação, vai ser condenado por aquilo que fez. Fique à vontade, irmãos. Boa tarde, graça e paz a todos. Ô Kleber, você congrega numa igreja Assembleia de Deus ou uma sinagoga? Não, eu já congreguei na Assembleia de Deus, já congreguei na Casa da Bênção. Hoje eu congrego numa igreja que se chama Igreja Apostólica Família da Fé. Né? É uma igreja que tem o mesmo sistema de crença dessas igrejas aí, Assembleia de Deus. Aham, Um dia é entendi. diferente, mas as crenças são parecidas. Entendi. Assim, é o que eu achei, né, que você se considera o messiânico, não é isso? Messiânico? Eu sou messiânico, mas eu não sou judeu, né? Não sou judeu, não. Eu sou Ah, você messiânico. você não se considera um judeu messiânico, né? Não, não sou judeu messiânico. Sou messiânico, mas não sou judeu. Eu uso o termo Ah, messiânico entendi. apenas para diferenciar, né? Porque, assim, para você ser considerado cristão, tem os dogmas lá que você tem que confessar, aceitar. E, principalmente o dogma da Trindade. E eu não vejo que a doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica, né? E por isso que eu prefiro me identificar como messiânico só por essa questão, entende? Entendi. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Tudo bem, esteja à Paz vontade, e graça, tudo bem? paz e graça. Então, a minha pergunta para ti, ô Kleber, no caso, você não entende a doutrina da triunidade bíblica, correto? Não, mas aí eu vou entrar nessa questão da Trindade, de Ah, triunidade, não. Aí vai ser Tem outro o tema, né? Sobre então inferno. tá bom, desculpa não, aí. mas É tranquilo, o conversa com a gente aí. Eu infernos. ia fazer só uma O colocação tema pro é o Kleber. Que é o que é o tema, o inferno. Kleber? Esse é o tema. Vamos focar nesse Ah, tema. beleza. É um Depois eu local de coloco aí o tema da tormento. Trindade. Ô Posso Kleber, falar, posso trazer a minha colocação? Pode falar, Carlos. Aí depois eu vou passar o, o Jean e depois para o Edu. Beleza. Então, essa Depois questão de essa palavra inferno, né, ela vem do latim infernos. A gente sabe muito bem disso. Só que essa questão, quando a gente vai para o grego koiné, quando Jesus se refere ao inferno, tem três palavras gregas, né, que estão ligadas a uma palavra só no português, que seria o inferno que a gente conhece hoje, né? A palavra inferno. Aí tem muita gente que fala assim, ah, não existe a palavra inferno. De fato, não existe no grego, né? Não existe, porque ela vem do latim. Mas enfim, ela está associada a um local de tormento. Aí, Lucas 16, né, quando vai falar daquela parábola do rico e do Lázaro lá, ele cita a palavra Hades, que na nossa Bíblia tem inferno. Apocalipse, quando fala lá que a morte e o inferno foi lançado no lago de fogo, aquela palavra lago de fogo ali, em outras passagens também é inferno, né? Que no caso estaria associada ao Guiena, que é um lixão e tal. E outra passagem, eu acho que é nas cartas de Pedro, fala também de inferno, só que a palavra grega lá é tártaro. Então, só aí nós já temos três palavras gregas que todas três no português seria inferno. Mas quando você vai para o grego, você tem uma distinção clara sobre cada uma, né? No caso, o Hades seria o local ali de punição, né, para aqueles que morrem, aqueles ímpios e estão ali esperando ali um julgamento, né, por assim dizer. A questão do Tártaro seria uma punição só para os anjos. E a Guiena seria a segunda morte, que é o juízo final. Depois que os ímpios vão ressuscitar e vão ser julgados, vão ser lançados também lá. Então tem três tipos de inferno no caso aí. Agora, as pessoas associam muito também a questão lá da palavra hebraica Sheol, que Sheol é sepultura e tal, mas dependendo do contexto, ela também está associada a um local onde os mortos residem, né? Um local onde os mortos estão, e por aí vai. E eu vejo muita gente falando assim, ah, inferno não existe, inferno é sepultura. Pegam uma definição lá do hebraico e quer colocar sobre o grego. Eu acho isso errado,
porque cada texto, cada período, a gente tem que respeitar cada período, né, que foi escrito ali. No caso do Antigo Testamento, a gente vê uma teologia diferente. Já no Novo Testamento, a gente já vê outra teologia com influências helenísticas, né, do grego e tal. É tanto que Jesus ele vai comparar esse local aí de punição com o Hades, que é muito conhecido na mitologia grega, né? O deus lá do inferno e tal, tal, tal. E obviamente que aquela cultura ali estava inserida dentro de um contexto helenístico, grego. Então ele iria utilizar, obviamente, coisas conhecidas por aquele povo para transmitir coisas espirituais. Então Não, eu vejo dessa parabéns, forma. É, parabéns eu pela sua queria, exposição aí. eu, que- Quero ouvir o. eu queria falar, assim, contribuindo com o que o irmão acabou de colocar, em relação de fato, a infelicidade aí da tradução, do tradutor, né? A, traduz justamente essas três palavras, Hades, Guiena, Tártaro, tudo como infernos, né? Como diz o irmão aí, é uma palavra que teve origem ali no latim, e isso traz uma tremenda confusão, porque as pessoas leem os textos que está ali falado Hades, que é o mundo dos mortos é o destino onde todo ser vivo, quando morre fisicamente aqui na Terra, ele vai precisar de ir para esse lugar, porque o salário do pecado é a morte. Então, todo pecador tem que ir para esse lugar. Jesus, ele, ao morrer, e aí, para a gente entender a questão do ladrão da cruz, quando Jesus fala que hoje estarás comigo para ele, os dois estavam indo para o mundo dos mortos. Por quê? Porque Jesus, ele morre, ele vai ficar lá, como diz lá em Mateus, que ele vai para o coração da terra. Faz até uma comparação com Jonas na boca do peixe, lá ele fica 3 dias no coração da terra, mundo dos mortos, que é o Hades, que em latim, em português, infernos, mas é infernos que é mundo dos mortos, mundo inferior. Então precisa saber essa conexão. E lá no mundo dos mortos, ainda por ser uma prisão, você tem a divisão lá no mundo dos mortos, onde vai ficar os justos, do lado do seio de Abraão, e do outro lado o lado daqueles que estão em tormento, que com a parábola de Lucas 16 vai dizer. Estava o rico ali em tormento e ele estava em diálogo com o pai Abraão. Então, ou seja, os dois, tanto o rico como Lázaro, eles eram, ali está representando pessoas que tinham como Abraão como pai. Então, ali fica bem nítido naquele texto a mensagem que Jesus está querendo nos passar, que ali é o mundo dos mortos, onde você vai para lá, do lado tem como você fazer nada, por exemplo, para avisar aqueles que estão aqui no mundo vivo, que se você observar no texto, o rico ele queria desesperadamente que Abraão ressuscitasse Lázaro, ou que ele desse o jeito de ele ressuscitar para voltar aqui no mundo dos vivos. Então, ou seja, aquilo ali deixa muito claro que aqui acontece lá no mundo dos mortos, no mundo dos vivos não tem como fazer, ou seja, não há comunicação entre o mundo dos vivos com o mundo dos mortos. Então, ou seja, Jesus morreu, foi para o mundo dos mortos, aonde lá a Bíblia fala que foi pregar espírito, mas essa mensagem é um outro tema, né, que muitas pessoas vai concordar, discordar, mas assim, ele estava ali no mundo dos mortos e por quê? Existe todo um processo de sequência. Então, a gente morre, vai para o mundo dos mortos, aguardar a igreja, os justos, a igreja vai aguardar a vinda de Jesus. O que está lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, do 20, ou seja, Jesus é a primícia dos que dormem. Depois dele, aqueles que o seguiram, ou seja, o seu corpo. Mas quando? No próximo texto fala, na sua segunda vinda. Então, ou seja, ninguém morre e já vai para o céu. Esse é um ensino totalmente errado. Esse é um ensino católico. Ou seja, a gente tem que morrer, a gente tem que ir para o mundo dos mortos, aguardar a segunda vinda de Jesus.
Então, esse ensino de que você morre e já vai para o céu, Jesus ele deu exemplo, ele morreu e foi para o mundo dos mortos. E só depois que ressuscitou, ele ficou ainda 40 dias aqui na terra. Como ele diz para a mulher, não me toques. Aí depois que ele subiu nas vistas dos seus seguidores. Então, esse ensino de que se morre hoje, está na glória, vai para o céu, é um ensino totalmente equivocado dentro da palavra. Então, eu não vou me alongar mais, essa é a minha contribuição. Shalom, um abraço aí pro irmão Moré, Rosado Monteiro. Deusimar, pode falar um pouquinho, depois o Edu fala. Eu vou fazer uma pergunta pro irmão Jean, depois ele me responde depois que eu terminar aqui. Sobre quando o senhor falou que quem morre não vai direto pro céu e tal. Como é que o senhor vê Apocalipse capítulo 6, versículo 9, tá bom? Só anota aí, depois o senhor fala aí o que o senhor acha. A questão do que eu disse pro Kleber agora há pouco, sobre o pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão, e é o único que não tem perdão, porque pecou contra ele e já era. Gálatas capítulo 5, versículo 18 diz assim: mas sois guiado pelo Espírito, e não está debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade e etc. Tá? O Espírito combate contra a carne. Aí se a gente for, irmão Kleber, eu tô falando sobre o pecado contra o Espírito Santo, que a gente estava falando agora há pouco, dentro do tema, tá bom? Apocalipse 22, versículo 15. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, fornicadores, homicidas, ou seja, as obras da carne ficarão de fora. E qual é o pecado que a gente comete? Porque o Espírito ele combate contra a carne, ou seja, ele vai me convencer do meu pecado. O pior pecado que a gente comete contra o Espírito Santo é a incredulidade e a rejeição. Então, quando a gente não crê, eu posso ser o homem mais justo da terra. Mas se eu não crer em Jesus Cristo, se eu não aceitar essa conversão pelo Espírito Santo, eu vou receber punição tanto quanto os outros. Não seria injusto, porque o pecado que eu estou cometendo é igual ao que eles mesmos cometeram. É o pecado da incredulidade, de não aceitar, de não se converter, de não lavar o sangue nas vestes, as vestes no sangue do Cordeiro. Então, quer dizer, é quando o Senhor coloca que, poxa, eu passei 90 anos da minha vida sendo um homem bonzinho, mas aí no final eu não aceitei Jesus, eu morri, eu vou pagar eternamente no lago de fogo. Sim, não é injusto, porque o pecado que você cometeu foi igual ao dos outros, a incredulidade. Entendeu? Eu entendo dessa forma. Agora, como é que eu vou defender, e aí a gente está discutindo os textos, Apocalipse capítulo 20, eu me retenho a esse texto sempre, que diz que o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, de dia e de noite serão atormentados para sempre. E aí, Daniel 12, capítulo 2, uns vão ressuscitar, que dormem no pó da terra, vão ressuscitar para vida eterna, e outros para tormento e vergonha eterna. E aí, Mateus capítulo 25, se eu não me engano, que a gente lendo agora, irmão Cleber, diz lá que os justos vão herdar a vida eterna, mas os ímpios vão herdar o sofrimento eterno. Quando eu faço essas duas colocações, eu não estou afirmando que eu sou o dono da verdade, de maneira nenhuma, nós estamos num debate. Mas eu consigo enxergar aqui que os ímpios, aqueles que não creram, que não aceitaram, que pecaram contra o Espírito Santo, vão pagar pena da eternidade. Como assim, irmão? Vão sofrer eternamente lá no lago de fogo. Que eu queria também entender a posição do irmão Jean, e o irmão que até saiu agora, se ali o inferno é um lugar que já tem gente sofrendo antecipadamente. Agora eu queria que o senhor só me explicasse, já terminando, como é que funciona essa pena. Por exemplo, o juízo final acontece, aqueles que não foram achados no livro da vida foram lançados no lago de fogo, juntamente lá com Satanás e seus anjos. Apocalipse 20. Aí vamos fazer aqui. Eu vou sofrer até um certo período de tempo. Mas aí o purgatório funciona assim. Você, pelos seus pecados, você sai dali puro para entrar no reino. Aí no caso, esse lago de fogo, se fosse dessa maneira acontecer, eu vou pagar pelos meus pecados que eu cometi, e logo se eu pagar, eu já não tenho mais o que pagar ali. Não tenho mais o que sofrer, porque eu já sofri pelo que eu errei. Então, no caso, eu estaria puro, estaria justo, porque o pecado que eu cometi eu já paguei o preço. Entendeu? E até separando os níveis de pecado que o senhor colocou. Existe pecado diferente, porque aquele que pecou mais, aquele que pecou menos e tal. Mas se for olhar dessa maneira, não ser eternamente,
se for até um certo período de tempo, eu vou pagar pelo que eu errei. É igual a prisão que o senhor colocou. Alguém fica preso 20 anos. Ele é absorvido depois porque ele pagou a pena de 20 anos e para ele a justiça, ele pagou a pena dele. Agora ele tá um homem, pode sair para a sociedade um homem justo. Aí a questão da prisão perpétua aqui na Terra. O homem pega a prisão perpétua nos Estados Unidos. Mas ele não vive eternamente. Mas a prisão dele é perpétua. É para sempre. No caso, a Bíblia relata o sofrimento eterno, serão atormentados de dia e de noite, para todo sempre. Por isso que eu tenho essa visão do tormento eterno, entendeu? Mas aí nós vamos continuar no debate. Aí o seu irmão Jean, depois do Edu aí, explicar, eu queria que o irmão Jean me explicasse essa passagem de Apocalipse 6 e o versículo que eu lhe entreguei lá, a visão dos que morrem, se vão para o céu ou não, tá bom? Obrigado aí, irmão Cleber. Pode passar para outro. Eu vou ouvir o Edu também. Depois eu faço consideração da sua fala. Pode falar, Edu. Beleza. Então, uma doutrina que perdura por muitos anos nas religiões aí cristãs é a doutrina do inferno de fogo. Dá falar uma coisa, Edu? Eu vou pontuar aqui algumas informações que mostram que não faz sentido, na Bíblia, Deus atormentar as pessoas eternamente. O primeiro ponto é que pessoas boas esperavam ir para o inferno. Por exemplo, em Jonas, capítulo 2, Jonas vai dizer assim, ó. Deixa eu abrir aqui, calma aí. Ó, Jonas 2:3. De minha angústia chamei a Yahweh, e ele me respondeu, do seio do Seol pedi ajuda, e tu ouviste a minha voz. Então, você vê aqui que Jonas, no capítulo 2, quando ele estava nas entranhas do peixe, ele achou que ali seria o Sheol dele. Essa palavra Sheol, em hebraico, quer dizer sepultura, como as duas traduziram como inferno. Além disso, Jó, ele também esperava para o inferno. Em Jó 14:13, Jó ele almejou morrer, né? E ele falou bem assim, quem me dera me escondesses na sepultura, ou no inferno, como traduzem algumas bíblias, que me ocultasses, né? Até José, em Gênesis 37, ele vai dizer assim, ó, desceria a sepultura para junto do meu filho, ou desceria ao inferno. Então, assim, não tem como o inferno bíblico ele ser um lugar de tormento, porque pessoas que são boas almejaram ir para lá, almejaram morrer. Então, assim, será que faz sentido Jonas, Jó, José quererem ficar sendo atormentados para sempre no fogo? Não. Simplesmente o inferno na Bíblia é sepultura, porque o dicionário bíblico de Strong define as palavras Sheol e Hades como sepultura, morte, simplesmente. Outro ponto é que, assim, depois você refuta aí, ó, que tá falando besteira aí, eu tô lendo na Bíblia, tá? Outro ponto é que é o seguinte, pessoas já saíram da sepultura, já saíram do inferno. Na Bíblia a gente tem 9 ou 10, se eu não me engano, ressurreições. E aí o que acontece? Essas pessoas que saíram da sepultura, elas falaram o quê? Nada. Porque em Eclesiastes, capítulo 9, vai dizer o seguinte, tudo o que sua mão achar para fazer, faça com toda força, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura ou no inferno. Então por que essas pessoas, essas 9 pessoas que foram ressuscitadas não falaram nada? Porque na sepultura não há conhecimento algum. É Eclesiastes 9. Então assim, só isso aí já mostra que o inferno da Bíblia ele não pode ser um lugar de tormento eterno. Além disso, em Apocalipse 20, o Carlos, que não está aqui mais, ele falou o seguinte, que as 3 palavras que tem, Hades, Sheol e Gehenna, são tudo a mesma coisa. Isso não é verdade. Porque o livro de Apocalipse, no capítulo 20, vai explicar que esse lago de fogo, a Gehenna, ela representa a segunda morte, destruição eterna. E tem uma informação interessante nesse capítulo a respeito do que significa o inferno. Aqui em Apocalipse 20:14 vai dizer o seguinte, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo representa a segunda morte. Então você vê que o lago de fogo aqui não é tormento, é a segunda morte.
E além disso, se o lago de fogo e o inferno são a mesma coisa, por que o texto fala que o inferno foi lançado no lago de fogo? É uma coisa a se pensar, né? Isso mostra que o inferno e o lago de fogo não são a mesma coisa. É assim, tanto é que esse lago de fogo, o falso profeta e o diabo vão para lá. Então, assim, se esse lago de fogo, ele quer dizer tormento eterno, a pessoa ficar ali queimando para sempre, como que um ser imaterial vai ficar queimando? Como que um ser simbólico vai ficar queimando? É a mesma coisa com a sepultura. Não tem como um símbolo de inatividade ficar queimando para sempre. Então, assim, essa crença de inferno de fogo, ela não se encontra nas escrituras, não faz sentido algum dentro da Bíblia. Então, tem uma pergunta aqui do Moré Rosébio, um grande abraço. Eu até convidei ele para participar aqui, ele disse que não vai participar porque não está em casa, melhor dizendo. Né? Aí ele faz a pergunta aqui, eu vou passar para vocês. E o Carlos, ele disse que o celular dele... Kleber, eu vou ter direito de fala também ou não? Vai. Eu só vou fazer a pergunta e já vou passar para o senhor, soldado. Ok, obrigado. Se eu quiser responder a pergunta dele também, o senhor pode responder. A pergunta do Rosébio é: quem é que vai dar vida aos que vão para o inferno? Começa aí pelo soldado. Eu estava aqui ouvindo aqui a posição de cada um, né? E eu quero fazer algumas pontuações aqui. Quando você vai para o Antigo Testamento, a palavra no hebraico Sheol, que dá um entendimento de sepultura, e você não tem como ter um entendimento de um lugar de sofrimento, como é dito no Novo Testamento. Haja vista que a revelação de Deus, ela é progressiva. No Antigo Testamento, as pessoas não entendiam, não tinham essa compreensão de quando o homem morria, havia uma separação do corpo material dela com aquilo que ela tinha dentro dela, que era algo espiritual, que Deus tinha dado ao homem, que é aquele Neshama, que é o sopro de vida. Então, assim, a pessoa a chegar e dizer assim, pegou vários textos do Antigo Testamento para falar que o inferno não existe, que o lugar de tormento que é apresentado no Novo Testamento é negar todos os ensinamentos que Jesus falou. Quando você vai para Marcos capítulo 9 lá, aquele capítulo, os 10 primeiros versículos ali, se você começar a ler Marcos capítulo 9, aliás, do verso 44, 45, 46, 47, você vai ver Jesus falando sobre a questão do sofrimento eterno. Então a revelação de Deus ela é progressiva. O Novo Testamento veio trazer luz para o antigo, do antigo. Não é o antigo que traz luz para o novo. Então o entendimento de um lugar de sofrimento pós-morte, ela é dada no Novo Testamento. Os escritores do Antigo Testamento não tinham a revelação completa. A revelação plena ela acontece em Jesus Cristo quando ele vem nos ensinar. Então, assim, usar o Antigo Testamento para negar o Novo Testamento, na minha opinião, é problema. Porque aí você vai anular os ensinamentos do Novo Testamento. E outra coisa também que foi falada aqui, o Carlos, que não está mais aqui, ele não falou que o Tártaro, ele não falou que o Guiena, e não falou que o Hades é o mesmo lugar, não. Ele falou que esses lugares é apresentado no Novo Testamento como lugar de sofrimento e que a Bíblia traduziu todos como inferno, dando o entendimento que era lugar de sofrimento. Foi isso que ele disse aqui. Então nós temos que ter coerência naquilo que a gente fala para a gente não atribuir coisas que a outra pessoa não diz. E terminando minha fala aqui, não foi trabalhado nenhum texto do Novo Testamento onde o Deus Imar falou aqui. Falou de Mateus capítulo 25, verso 41, foi falado aqui de Apocalipse capítulo 6, verso 9, foi falado até de Daniel, que já dá um vislumbre de um sofrimento eterno no capítulo 12. Então, assim, tem muito texto falando disso na Bíblia, muito texto. E o Novo Testamento fala bem claro
que quando o homem morre, o apóstolo Paulo, acho que é Filipenses capítulo 1, verso 23, ele tem uma fala bem interessante que ele diz assim, eu me acho dividido. Às vezes eu quero morrer e estar com Cristo, mas acho muito mais necessário permanecer no corpo por amor de vós. Ora, o que o apóstolo Paulo estava falando ali? Morrer e estar com Cristo ou continuar e permanecer no corpo por amor dos irmãos? Então, assim, existem Simão, outros textos ô que a gente Simão, pode trabalhar aqui. Oi. Simão, só para contribuir, lê aquele texto, que eu não posso falar agora, eu estou acompanhando você aqui. Lê aquele texto que Jesus fala assim, ó, onde o verme nunca morre, o fogo nunca se apaga. E também lê Marcos. Apocalipse lá, o Apocalipse 22, se eu não me engano, ou 21, que vai dizer, e serão atormentados de dia e de noite. Tem vários textos que a gente pode trabalhar aqui sobre essa questão do sofrimento eterno. Então, assim, Eu queria. é complicado negar o Novo Testamento. É complicado negar os textos do Novo Testamento que deixam essa clareza. Eu Já queria vou encerrar aqui com os irmãos. Uma observação aqui, aí eu vou passar para o próximo. Olha só, o senhor, com todo respeito aí, ô soldado, você falou que os textos que você citou, você disse que não foram trabalhados. E eu trabalhei todos esses textos aí que você citou. Talvez o senhor entrou na live depois de eu ter trabalhado esses textos aí. Onde você disse, por exemplo, teve textos, tanto o texto de Apocalipse que você citou, como de Lucas, que eu trabalhei umas 3 vezes aqui na live, certo? Então, todos eles eu trabalhei. Agora, eu não sei se outras pessoas trabalharam. Entende? Só deixando isso claro. E agora, queria deixar a seguinte questão, né? Uma informação que o senhor falou aí, que não se tinha a crença no inferno, que é uma criação do Novo Testamento. Não é bem assim. No início da live, eu até fiz aí a contextualização cultural e histórica, mostrando como que os gregos acreditavam sobre o inferno, como que o judeu acreditava no inferno, o que é o inferno para o judeu, o que era o inferno para os gregos. Por exemplo, para o judeu que acreditava no inferno, o inferno não era um lugar de punição. O inferno era um lugar de elevação espiritual, que a pessoa ficava 12 meses purificando, se não chegasse naquele grau, voltava, reencarnava, né, até chegar à perfeição para participar da ressurreição do mundo vindouro. Esse era o entendimento de inferno segundo os judeus da época e os judeus também da atualidade. Nem todos acreditavam dessa forma. Por exemplo, que tinha judeu que não acreditava em imortalidade da alma também, mas eu estou falando do segmento judaico que assim acreditava. Prova disso que você vai ver elementos nas entrelinhas do Novo Testamento apontando essa ideia aí, entendeu? Aí o cristianismo vai criar um inferno e para confirmar o conceito, a ideia que eles ensinam sobre o inferno, eles traduzem essas palavras gregas aí somente com o inferno, porque assim já é pregado o conceito de inferno, certo? E a pessoa vê a palavra lá, inferno, aí vai entender. Como, por exemplo, os 2 primeiros textos que eu trabalhei na live, fala que quem é lançado no inferno é o corpo. Não tem nenhum texto no Novo Testamento, nos evangelhos, que eu lembre, que diz que a alma vai para o inferno fora do corpo. Ou que a alma é lançada no inferno fora do corpo. Sempre fala que o corpo vai ser lançado no inferno. Não. O Entende? corpo vai pro pó da terra, né? Não, a Bíblia diz, o texto que eu falei, se a tua mão se escandalizar, arranque, que é melhor, é Mateus 5:39, me parece. Perder a sua mão do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. É o que lá está escrito. E a palavra é Gehenna. É justamente a ideia que alguém falou aí. Que remete Então. à ideia do quê? Do lago de fogo.
Sim, mas o lago de fogo não existe ainda. Inferno aparece na Bíblia é Geena, que é traduzida para o português. E nós explicamos o que é Geena, tudo certinho aqui, entende? Sim, Então, mas como é preciso ouvi, fazer só uma separação, porque o que traz senhor, confusão? o irmão Jean, eu acho que eu ouvi o senhor, aí eu Tá, queria tudo ouvir bem, as outras desculpa. pessoas que entraram, quero ouvir o Ezequiel. O Edson já falou alguma coisa ou não? Não, ainda não, mas o Ezequiel entrou primeiro que eu, né? Se vocês quiserem falar. O Adriano que chegou agora. Eu quero ouvir essas 3 pessoas na sequência, depois eu passo para vocês novamente. Pode ser? Aí vocês anotem o que vocês querem falar, aí vocês pontuem. Começando aí pelo Ezequiel. Vamos ouvir o Ezequiel. Seja breve, gente. Como já tem uma quantidade, seja breve. Hein, Kleber, é porque é o seguinte, o irmão colocou algumas questões, aí vai ficando muito distante, aí você acaba até perdendo. Depois, teve um irmão que colocou algumas perguntas aí, e fica muito distante se a gente deixar para responder, entendeu? Qual pergunta? Qual pergunta? Igual, o irmão Dosimar, ele quer que eu responda sobre Apocalipse lá 6:9, né? Tem a questão, por exemplo, eu queria ler o texto aqui que fala do Lago de Fogo. O que é o Lago de Fogo? A gente precisa saber. Esse lago que é o Guiena. O que é o Lago de Fogo? Muitas pessoas acham que o Lago de Fogo é aquele lago cheio de fogo. Como a gente ainda está no Lago de Fogo, vamos concluir Lago de Fogo, certo? O que é Lago de Fogo? Aí depois a gente vai para esse Apocalipse 6. Então permita só eu ler o texto. O Lês falando do Lago de Fogo. Eu queria que o Ezequiel começasse e os outros falassem. Ô, irmão, assim, ó, eu entrei no meio do assunto. Eu não sei se vocês estão falando da imortalidade da alma ou do inferno em si. Das duas coisas ao mesmo tempo. Aí eu que... Não, cara, assim, ó. Vocês são adventistas? Só pra mim... Não. Não? Não, eu mas não sou, não. Vocês não... Vocês são aniquilacionistas, no caso, né? Não, eu não sou, não. É divergente as ideias aqui. Ah, tá. Não, é que assim, ó, eu trabalho com um pouco mais na questão filosófica, porque certamente a Bíblia, ela é aberta nesse ponto, entendeu? Eu acredito que pode interpretar ou literalmente ou simbolicamente. Eu entendo da seguinte forma, eu queria que vocês me respondessem uma pergunta, daí a gente parte do pressuposto. A eternidade para vocês, ela é a ausência do tempo ou um tempo sem fim? Não, aí é complicado. Vamos focar primeiro no Lago de Fogo, no Apocalipse 6, aí depois a gente... Não, sim, é porque assim, amigo, o Lago de Fogo em si, ele tá atrelado a alguma coisa que está fora do tempo, que não é temporal, entendeu? Então essa seria a minha pergunta para vocês. É o seguinte, desenvolve a tese do Porque daí a gente pode entrar dentro da filosofia ou até começar a conversar alguma coisa relacionada à física quântica, né? Eita, Vasqueira. Desenvolve essa ideia, aí eu vou passar para os outros colegas. Mas tudo bem, eu vou ouvir vocês. Tem, aí... Fica a pergunta no ar se a eternidade é o tempo sem fim ou a ausência do tempo, tá? Vou ficar ouvindo aí vocês. A sua fala, eu vou passar agora para o Edson, depois eu vou passar para o Adriano, aí depois o João, que chegou agora, aí depois o Jean. Vamos lá. Então, eu vou ler o texto aqui de Eclesiastes 9:5, o 6 e depois o 10. Diz assim, né? Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem absolutamente nada. Nem tem mais recompensa, porque toda lembrança deles caiu no esquecimento. Também seu amor, seu ódio e seu ciúme já não existem. E eles não têm mais parte em nada do que se faz debaixo do sol. O versículo 10 diz assim: tudo o que sua mão achar para fazer, faça-o com toda a sua força, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura, o lugar para onde você vai. O outro texto que eu gostaria de ler é Salmos 146, versículo 3, de fato diz assim: não confiem nos príncipes, nem nos filhos dos homens, que não podem trazer salvação. Seu espírito sai e eles voltam ao solo. Nesse mesmo dia, os seus pensamentos se acabam. Então a Bíblia deixa bem claro que a morte é a cessação de todos os sentidos. O soldado falou que ela é progressiva, né? Que a palavra dele é progressiva. Em partes eu concordo com ele.
mas ela não pode se contradizer. Ela não pode dizer num canto que a pessoa, quando ela morre, ela está deveras morta, e depois no outro canto, Jesus Cristo vem e fala que não. Que após a morte do corpo dela, está viva e está em tormento ou sofrendo. Sendo que a Bíblia mostra aqui que é a cessação de todos os sofrimentos. E outro detalhe, né? O espírito ou alma, ele não queima, ele não sente dor. Então não faz sentido a pessoa ser torturada eternamente. Por 30, 40, 70 anos de vida que ela viveu aí, mesmo que ela esteja fazendo coisa errada, ela vai passar 24 horas por dia, eternamente, sem parar. Ela pode se arrepender, ela pode pedir perdão e nunca mais ela vai sair de lá. Ela vai ficar 24 horas. Então, esse Deus aí, não tem como a gente fugir disso. É um Deus carrasco. Um Deus carrasco, maldoso, cruel, né? Que prefere torturar as pessoas do que exterminar ela, acabar com ela. É que nem quando uma pessoa está em sofrimento, nós, por mais que a gente não deseje isso, mas quando a pessoa está em constante sofrimento, a gente deseja que essa pessoa, o melhor para ela é morrer. Porque a pessoa fica ali sofrendo dia após dia, sofrendo, vendo ela sofrer. A gente não quer. Ninguém deseja a morte, entendeu? Mas o melhor para a pessoa naquele momento é a pessoa morrer. Agora, por que e nós que somos pecadores para a pessoa, agora por que Deus, que é amor, vai torturar a pessoa eternamente no fogo, 24 horas por dia, sem parar, sem ter fim? Certo. Então, pessoal, vamos ouvir o Adriano, depois o Jorge, aí fala também. Boa tarde a todos. Então, eu faço coro aí com o Edson, porque, assim, na verdade, nesse ponto, a Bíblia não é progressiva, não. Se você voltar lá em Gênesis capítulo 3, ali você vê a sentença que Deus dá pelo ato de desobediência de Adão. E a sentença que foi dada, né? Aliás, a punição que seria dada era justamente a morte, a inexistência, e não tortura eterna num local de tormento, por fogo. Não é isso. Não era isso que causava receio em Adão e Eva para pecar. O que realmente causava era justamente a inexistência, era a morte. Foi isso que Deus estabeleceu como consequência do pecado. E é interessante que a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, ela trabalha essa ideia que foi estabelecida em Gênesis. O que vem após disso aí é só enrolação filosófica com a intenção de negar o que a Bíblia ensina. Por exemplo, quando nós lemos lá em Gênesis 2:17, ali Deus estabelece a lei de que a consequência da desobediência seria a morte. Aí em Gênesis 3:19, Deus fala para onde que o homem iria ao morrer. Ele disse, você é pó e ao pó voltarás. Ele não menciona nenhum tipo de local, de tormento, com fogo, nada disso. Até porque se o inferno de fogo existisse, seria algo bom. Afinal, Deus disse que tudo que ele fez é bom, o que não combina com o inferno. Paulo entendia exatamente dessa forma. Lá em Romanos 6:23, ele falou que a consequência do pecado é a morte, não é a tortura eterna, é a morte. E ele ainda reforça, dizendo algo interessante, que quem morre foi absolvido do seu pecado. Uma vez que a maior consequência do pecado é a morte, quem morreu já está livre de toda e qualquer punição futura por conta dos seus pecados. Afinal, a morte é a consequência dos seus pecados. Então ele já foi absolvido, já sofreu a consequência. E tem um detalhe que eu quero destacar aqui, é o seguinte, vamos literalizar aqui o inferno. Então existe um local de fogo, onde o fogo não se apaga, mas o verme é imortal e indestrutível, né? Lá ele consegue sobreviver, ele tem imortalidade, um corpo indestrutível. E supostamente, se esse local existisse, é um local de sofrimento das almas, que tem dente e que choram, o que é um absurdo. E estariam gritando, clamando, sofrendo. Só que lá em Salmos 31:17, diz que os maus eles serão envergonhados e serão silenciados no inferno. Ou seja, no inferno de fogo não é permitido gritar quando estiver sofrendo. No inferno de fogo não é permitido.
o que obviamente vai contra o que a Bíblia fala, né? Então, as pessoas que estão no inferno, elas estão silenciadas. Elas simplesmente entram naquilo que o Edson bem explicou. Elas não têm mais sentimento, não têm consciência, não têm planejamento, não têm nada. Elas simplesmente deixaram de existir. Igual a chama de uma vela quando se apaga. Esse é um ensinamento que ele é existente de Gênesis a Apocalipse. Não há como deturpar isso. E para falar sobre o caráter de Deus em relação a isso, gente, quando você diz que o inferno de fogo existe, você está chamando de Deus, você está chamando Deus, independente do conceito que você tem, do pior ser que existe no universo. Olha o que ele falou sobre isso. Quando as pessoas estavam queimando seus filhos em adoração falsa, olha como que Deus se sente. Jeremias 32, 35. Ele falou assim, ó. Além disso, construíram os altos sagrados de Baal no vale do filho de Inom, para queimar seus filhos e suas filhas no fogo a Moloque. Eu não lhes havia ordenado fazer isso. Jamais havia ocorrido no meu coração pedir que ele fizesse tal coisa detestável, levando assim Judá a pecar. Olha como que Jeová se sente quando você, que é imortalista e infernista, diz que existe inferno de fogo para uma alma imortal. Jeová não gosta dessas coisas. Nunca passou pelo coração dele, nunca foi a intenção dele punir a raça humana com sofrimento eterno com fogo. Muito pelo contrário. Ele diz que isso é algo detestável. Então pensa bem, quando você diz que Jeová quer torturar as pessoas eternamente, você transforma Deus no pior ser que existe, tanto no céu como na terra. Algo que Deus não é. Então, a Bíblia, só finalizando, a Bíblia é clara. A punição para o humano imperfeito é a morte, é a inexistência. Não existe um versículo na Bíblia onde Deus fala que vai torturar as pessoas no inferno de fogo. Isso é uma crença pagã que foi surgida durante a apostasia que a Bíblia fala que existiria e que hoje muitos do que dizem estudar a Bíblia acreditam. Mas fundamentação bíblica nunca existiu e não vai existir. E nesse texto aqui, ó, só para vocês verem aí o mau caratismo da Bíblia de vocês, e eu vou dizer de novo, é o mau caratismo. Se você pegar Salmos 31, 17, lá vai ter a palavra Sheol em hebraico. E vai estar traduzido sepultura. Sendo que em outros versículos que tem a palavra Sheol, colocaram como inferno, para dar a ideia de que existe um inferno de fogo. Então, olha o duplo padrão. Em Salmo 31, 17, se referiram à cova, à sepultura onde os mortos são enterrados. Mas em outro lugar, a mesma palavra se refere a inferno de fogo. Justamente para enganar você, a acreditar nessa crença que nunca passou pelo coração de Deus fazer tal absurdo detestável, segundo o que ele mesmo falou. Obrigado, Kleber Guedes, professor Kleber Guedes. Obrigado. Quero ouvir o Jorge, depois o Jean. Aí entrou o Roche. A gente vai ouvir o Roche, aí depois a gente começa aquela nova sequência, falando aí sobre se vocês quiserem falar sobre a pergunta que o Ezequiel fez, a gente pode falar, ou sobre o texto de Apocalipse 6, foi mencionado aí. Pode falar, Jorge. Jorge, deixa eu abrir aqui o microfone dele. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo agora, pode falar. Eu estava ouvindo aqui a live, eu também sou cristão, né? E é bom a gente estar no meio da live, porque a gente aprende, na verdade, pelo que o irmão Adriano falou, dá para entender que ele é testemunho de Jeová. Eu não estou aqui para apontar ninguém, nem julgar, mas no meu pouco que eu conheço, há pouco da palavra de Deus, muitas pessoas, está escrito em Salmo, em João Batista, Apocalipse, e fica falando versículo da Bíblia, e a Bíblia eu peguei ela em um só objetivo. Como Jesus veio ao mundo, por qual motivo, por que Deus colocou o homem no mundo e como ele quer que a gente
chegue até ele. Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Cristo. Eu estou triste com, não só eu, como tenho certeza que Deus está triste com o evangélico brasileiro. Hoje, muitos pastores, eles pregam o evangelho com intuito de riqueza, fazendo comércio. Não todos, não estou generalizando uma geral palavra. A única coisa que Deus quer de mim e de você é que você se arrependa dos seus maus caminhos, aceita Ele como Salvador da sua vida, para que um dia o seu nome esteja escrito no livro da vida. Olha só o que pregam, que diz que não existe o bem e não existe o mal. Só existe o bem, não existe o mal. Existe o céu, mas não existe o inferno. Se a própria palavra de Deus diz, está escrito, que se não se arrepender e não se batizar, não será salvo, será condenado. Então, eu creio que o intuito da gente, cristão, é a gente ouvir a palavra, se alimentar dela. Quem conhece a verdade, a Cristo, ele se liberta do mal. Ele diz: a morte não existe, morreu, pagou todos os seus pecados. Então, já está eliminando que vai ter o dia do juízo final, que Deus vai vir para julgar todos. Está indo contra a Bíblia. Pois eu acredito em um só intuito. A Bíblia foi feita e ela se resume em uma só palavra. Qual é a palavra? Amor. Deus, ele é amor. Quem ama não mata, quem ama não trai, quem ama não adultera, quem ama não deseja o mal para o próximo. Então, se você amar, você faz todos os mandamentos em uma só palavra. A Bíblia, tem muitas pessoas que discutem. Está escrito no versículo tal. Ô, irmão, só um momentinho. É interessante o que você está falando, concordo com muita coisa que você falou aí, mas assim, o tema da live é o que é o inferno. Eu queria que o senhor focasse aí nessa temática. Se o senhor for falar alguma coisinha, fale aí depois a gente pode fazer uma live especial sobre esse assunto aí que o senhor está abordando, pode ser? Que fica melhor, porque senão a gente vai mudar de assunto aqui. Vou abrir o seu microfone de novo. Tô tentando aqui abrir seu microfone. Só um momentinho aqui, gente. Tenta abrir seu microfone aí, ô irmão Jorge. Tô conseguindo abrir aqui. Abri, tá ouvindo agora? Sim. Então, voltando no assunto sobre se existe o céu, né? Existe o céu e existe o inferno, é isso? Isso, existe o inferno, que na verdade o tema é... É o tema, entendi. Pronto, eu creio que existe o inferno, porque nós mesmos buscamos o inferno. Se a própria Bíblia diz bem assim, se a gente ouvir a voz do Criador e ouvir todos os mandamentos do Senhor, diz que salvação é o quê? Individual, não é isso? Cada um que busque a sua, né? Então, eu creio que existe o dia do juízo final e existe o inferno, sim. Aqueles que não guardar o mandamento do Senhor e não seguir os seus mandamentos e não amar o próximo e a Deus acima de todas as coisas, ele sim vai ser lançado no inferno. Agora é Deus que nele diz, como é que Deus, Jeová, vai criar um inferno para os filhos? Não criou, somos nós que escolhemos. Então vai morrer o livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio de você buscar a Ele ou não buscar, de ser salvo ou não se salvar. Eles acham que a vida é eterna aqui na terra, que Deus não vai destruir nada. Se o próprio Deus diz, eu sou amor, mas também sou fogo consumidor. E aí? Quem foi que falou isso? É porque hoje, irmão,
A Bíblia hoje, as pessoas querem viver coisas que agradam a eles e não a verdade, que é Cristo. Só que faz o bem. Para mim existe o inferno. Vou fazer a pergunta para o senhor. O que o senhor entende como inferno? O que é o inferno? Que lugar é um lugar? É uma condição? Como que as pessoas vão viver lá? Vai viver para sempre? Não vai viver? Resuma aí, rapidinho, que eu tenho que passar para Pronto, outras para pessoas. finalizar, no meu intuito de pensar, não é que eu esteja certo. O céu é a vida eterna. A vida eterna. Não é verdade? No meu entendimento. O inferno, eu creio que existe a segunda morte. Então, o inferno não é eterno. É que você vai ficar lá no fogo, no enxofre. Quem resiste? Vai ter um tempo que ele vai se acabar. Então, existe o inferno e existe o céu. Agora, para mim, o céu é eterno. O inferno, no meu pouco do entendimento, ele tem um dia que vem a morte, mas ele vai pagar pelo preço da desobediência. Obrigado. Amém? Que Deus o abençoe a todos, em nome de Jesus. Gostei muito da live, vou até lhe seguir, porque você dá o espaço para todo debater. Tá certo. Sempre que quiser, bem-vindo participar. Vamos Amém, ouvir. já estou lhe seguindo, viu? Amém a todos, que Deus o abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. E Deus Todo-Poderoso. Obrigado. Vamos ouvir o Jean, depois o Roxa, e a gente vai começar uma nova etapa, e cada um falando aí de novo. Beleza, então, gente. Eu escutei alguns irmãos falando aí, e a gente vê nitidamente que há uma forma de entender ainda muito rasa em relação a aquilo que a palavra de Deus diz a esse assunto. Então, eu queria, assim, para não fugir daquilo que a própria palavra de Deus diz, né, em Isaías 34. Aqui em Isaías 34, ele vai estar falando, aqui Deus vai estar falando sobre o Lago de Fogo. O Lago de Fogo é um lugar que não existe ainda. O Lago de Fogo é um lugar que vai ser inaugurado com o lançamento da besta do falso profeta, lá ainda na última semana da grande tribulação. Hoje o que a gente tem é o que é traduzido como Sheol, Hades e Infernos, que é o lugar do mundo dos mortos, que é para onde vai todas as pessoas que morrem. É o lugar que existe hoje, que uma vez indo para lá, e quem dá luz a esse lugar é Jesus em Lucas 16. E ali, se você lê aquele relato de Jesus, ali está tudo claro, está tudo nítido. Ali, esses argumentos que o irmão Adriano ele colocou e tudo, se ele ler somente aquela parábola, ele vai ter o entendimento pleno, que ali é o Novo Testamento que dá luz ao velho, e não o velho que dá luz ao novo. Então você ignora o que você entende, que você pensa lá do velho, e olha para o novo e vê o próprio Jesus dando luz ao que de fato acontece quando a gente morre e para onde a gente vai. Então ali tem todos os detalhes, se tem comunicação, para onde vai, se você vai ficar no lugar de descanso das obras, se vai ficar no lugar de tormento, e todas as questões, está bem claro, nítido lá. Então, ou seja, em Isaías 34, para aqueles que acreditam que Deus é só amor, que Deus seria um Deus, né, maldoso, que se ele fosse matar as pessoas, tal. Então, ou seja, ele já começa assim, em Isaías 64. Ó nações, chegai-vos para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouçam a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto ele produz. Porque o Senhor está irado contra todas as nações, e a sua fúria está sobre todo o exército delas. Ele determinou a sua destruição, entregou-as à matança, e os seus mortos serão jogados fora, e o mau cheiro dos seus cadáveres subirá, e os mortos se derreterão com o seu sangue. Aqui ele está falando lá da última semana de Daniel, que é a grande tribulação. E agora Jesus vem na sua segunda vinda, do céu, de cima para baixo, e todo o exército do céu se dissolverá, e o céu se enrolará com um livro, e todo o seu exército cairá como cai a folha da figueira e da videira. Pois a minha espada se embriagou no céu, ela descerá sobre Edom e sobre o povo que separei para a destruição. Então o próprio Deus separou esse povo para a destruição.
A espada do Senhor está cheia de sangue e gordura. Ou seja, tudo que está falando ali do que vai acontecer na vinda do Senhor na grande tribulação. E aí, a partir do verso 8, ele vai estar falando agora, vai descrever sobre o Lago de Fogo. O Lago de Fogo é um lugar que vai ser inaugurado ainda. Pois o Senhor terá um dia de vingança. Por isso que tem que ter o Lago de Fogo. Um ano de retribuição pela causa de Sião. Ou seja, a causa de Sião. De Sião sempre sofreu. Sião é a igreja que sempre sofreu ao longo do tempo pelo inimigo. Então, ou seja, precisa haver esse dia, o dia da vingança do Senhor. E diz lá, e os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu solo em enxofre, e a sua terra ficará como betume ardente. Não se apagará nem de noite e nem de dia. A sua fumaça subirá para sempre. Ficará em ruínas através das gerações. Ninguém passará por ela pelos séculos dos séculos. Então está falando de gerações, pelos séculos dos séculos. É um lugar onde será inaugurado, e aí no decorrer do texto você vai ver ali todos os animais impuros lá de Levítico, está tudo aqui, ó. Ou seja, vai ser um ambiente, um local, esse lago de fogo é um local onde vai ser ali abaixo de Jerusalém, ali, é um local, uma região, onde todos esses que participarão desse local estarão afastados de Deus, diante de Deus como punição. Então, ou seja, a gente precisa tirar aquela mentalidade de lago de fogo como um lago de fogo, onde as pessoas são jogadas lá, onde é que muitas pessoas têm essa imaginação. A gente precisa entender que é o lugar da segunda morte. É um lugar onde a pessoa, após o julgamento, ela vai estar distante de Deus. É um lugar onde ela não vai ter a presença de Deus. E aí a gente precisa entender que existe a morte espiritual, a morte física e a segunda morte, que é a morte eterna, que é ser condenado a viver longe de Deus. Então, quando a gente compreende isso... Ô Jean, tem uma pessoa que está pedindo aqui para subir, parece que é Leandro. É só você pedir para subir aí, ô Leandro. Tem esse coisinha aqui, ó. Só você teclar em cima e está escrito aí, convidar. Aperta em cima, ou então nesses dois bonequinhos aí, ó, que aí eu aceito você. Tá certo? Então, concluindo, o Lago de Fogo é um lugar onde é que vai existir e vai perdurar por séculos e séculos, que é um lugar de punição. É um lugar que é onde todos aqueles que... Quando a gente vai ler Apocalipse, você vai ver lá os juízos caindo sobre a terra e os homens maus blasfemando de Deus. É contra essas pessoas que Deus preparou esse dia. Então o homem, ele é mau, o ser humano, ele é mau, ele é desobediente, ele é perverso. Então ele merece como punição, de fato, estar distante de Deus por causa da própria atitude dele. E Deus, como ele é graça, ele sempre vai dar a oportunidade desse homem se arrepender. Sempre vai dar a oportunidade desse homem rever ali os seus conceitos, se posicionar para estar debaixo da graça. Agora, aquele que não se posiciona, ele vai estar debaixo da ira. Então, estar debaixo da ira de Deus, aí é ser condenado ao lago de fogo. Então, a Bíblia é bem clara em dizer. Eu queria terminar respondendo a pergunta do irmão, acho que ele nem está aí, né? Acho que não vou nem responder aqui, acho que saiu. Então, ou seja, quero fechar, né, esse raciocínio deixando claro que o Lago de Fogo ele ainda não foi inaugurado. O que existe hoje é o mundo dos mortos, que foi traduzido erroneamente. Pegaram a palavra Hades, Sheol, que é o hebraico, Hades, que é o grego, Infernos, que é o latim, Inferno, que é a tradução do português. Tudo para o mesmo local, mundo dos mortos. Mundo dos mortos. Quando eu falo Geena, é a palavra grega para lago de fogo, que não foi inaugurado ainda. Tártaro é o lugar que é o abismo, que é o lugar da prisão dos demônios. Então, o abismo onde Satanás vai ser acorrentado, vai ser preso. Então, ou seja, a gente precisa fazer essas diferenciações, senão a gente não vai ter o entendimento correto daquilo que a Escritura está falando sobre esse lugar que é o tema da live. Tá certo. O Roche tá com a gente aí, esteja à vontade, Roche. Se eu puder desenvolver o entendimento que você tem. Shalom. Shalom.